Olá, tudo certo? Meu nome é Wagner Aguiar, sou aqui de Recife, Pernambuco. Estou aqui participando com vocês da Semana de Meio Ambiente do Ecos de Pernambuco. Quero dizer que é uma satisfação estar compartilhando um pouco do conhecimento, que tenho, assim como também, quem sabe, aí ter algumas trocas com vocês, tá certo? Sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Na Universidade Federal, eu fiz mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente. E na minha pesquisa de doutorado, trabalhei com o tema da governança hídrica e os conflitos hidroterritoriais. Tá? Sei que de forma indireta acabei tratando um pouco da questão de como as alterações, as dinâmicas climáticas, elas comprometem, a disponibilidade hídrica, principalmente em áreas do semiárido, que aí foi o contexto da minha pesquisa. Então, pensando no tema desse ano, da Semana de Meio Ambiente da Pernambuco, pensei em propor, então, um tema da governança climática, para esse nosso curso, certo? Então, foi a oportunidade que eu tive de me aprofundar um pouco mais no tema da governança, olhando aí agora, então, para o contexto que envolve as mudanças do clima. E aí, então, venho aqui compartilhar com vocês, um pouco do que eu consegui elaborar, organizei esse curso em 2 partes. E aí, na verdade, essa parte vocês estão tendo acesso agora, que é a parte dessa aula assíncrona, é mais para a gente passar algumas informações, detalhar alguns conceitos, mas boa parte da carga horária do curso vocês vão desenvolver a partir de leituras, de materiais que foram indicados, certo? Espero que vocês gostem, aí foram materiais bem atuais, bem completos e diversos, desde artigos, guias, relatórios, então só série de documentos para que vocês tenham aí uma noção, básica, sobre governança climática. Eu suponho que muitos de vocês sejam profissionais, já atuem na área, mas também imagino que tenhamos aí estudantes de graduação, pós-graduação, que estejam aí ingressando no tema das ciências ambientais e, de repente, tenham se inscrito nesse curso. Tá? Então, eu pensei numa linguagem bem uniforme, para que aí consiga contemplar a todos e todas, certo? Vamos começar, então, aqui a nossa exposição. Vou compartilhar a tela com vocês. Ok, vamos lá. A tela está abrindo. Bom, gente, governança climática é o tema desse nosso curso, Aí, abaixo do meu nome está o e-mail, Caso depois queiram, assim, mandar alguma pergunta, abrir algum canal de troca ou conversa sobre algum ponto que foi discutido nessa exposição, ou tanto na primeira parte como na segunda, fique à vontade, tá certo? Pois bem, nessa primeira aula, nós vamos abordar 4 tópicos principais. Primeiro, fazer uma introdução no conceito de governança climática, e aí a intenção mais de início é partir primeiro dessa noção de governança, como ela foi sendo apropriada, pelo campo da gestão ambiental e, consequentemente, da gestão do clima, Em seguida, vamos discorrer um pouco sobre atores e instituições da governança climática. Terceiro, vamos abordar os regimes internacionais de mudanças climáticas e aí finalizando essa primeira parte com política e instrumentos de mitigação e adaptação, certo? Então, a nossa primeira aula ela está estruturada nesses 4 tópicos. Bom, então, falar da questão climática, não é uma novidade. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, principalmente na trajetória de escola, já tinha se deparado com alguma vivência, voltada para a questão do clima, porque é uma problemática que ela não é nova, não é recente, Já há muito tempo se fala sobre o efeito das mudanças climáticas, E aí, no atual contexto que nós vivenciamos na atualidade, a gente se depara, com a Agenda 2030, e aí ela traz um objetivo específico, o ODS 13, que é a ação contra a mudança global. E assim, que concepção é essa que essa agenda traz? Ela traz uma concepção em que a visão da questão climática ela ultrapassa, aquela visão um pouco fragmentada ou disciplinar do que vem a ser o ambiente. Na verdade, o ambiente está presente em todas as áreas.
Então, por exemplo, abordar a questão climática no atual momento significa a gente olhar para todos os demais ODS, né? Para o ODS que fala da questão da pobreza, para o ODS que fala da questão da saúde, a questão da água, como eu falei anteriormente na minha experiência de doutorado, né? O clima e água são questões bem entrelaçadas, não tem como tratar esses temas de forma desarticulada, né? A questão do clima também está relacionada aos ecossistemas, tanto aquáticos como terrestres, né? A questão também, por exemplo, o ODS 11, quando fala de cidades e comunidades sustentáveis, então a questão da habitação também está diretamente associada ao clima, e tantos outros temas aí que a Agenda 2030 aborda, né? E o clima ele está presente. Então, o primeiro passo, né, que a gente precisa assim, ter para poder começar a falar de governança é reconhecer a complexidade dessa temática, né? De como a questão climática ela se relaciona com vários temas, com vários setores. Então, aí isso também traz um outro olhar para a governança, né, quando a gente vai então abordar o nosso tema, certo? Então, primeiro é a gente olhar para essa palavrinha governança, né, e ver que ela se parece com outras, como governo, governabilidade, certo? São palavras que elas têm a mesma origem etimológica, vem de governare, né? Mas, na verdade, no sentido prático, né, elas têm significados totalmente diferentes, mas que, às vezes, aí a literatura já vem apontando para a gente que, muitas vezes, são tratados como se fossem sinônimos, que, na verdade, não são. Então, primeiro, a ideia de governo, né, a definição de governo, ela, na verdade, está mais relacionada ao exercício de um poder ou de uma autoridade, certo? Então, está muito mais relacionado ao fato de você ocupar uma determinada posição, né? E você ter força para decidir, né? Para fazer algo, para executar alguma ação, né? Para comandar, certo? Então, o governo está muito no sentido do exercício de um poder, certo? Esse é o governo, é o ato. Quando a gente vai para o tema da governabilidade, né? A governabilidade está mais relacionada às condições, né? As condições concretas, as condições materiais, as condições objetivas que você dispõe para poder exercitar esse poder, né? E aí o conceito de governabilidade está muito mais relacionado à dimensão estatal, ou seja, a arquitetura institucional que se tem para que as decisões, né, as medidas, elas sejam executadas a partir do poder, né, que aí está delegado a essa autoridade, certo? Então, a governabilidade, ela tem mais a ver com a ideia do ator público, né, o ator público, ele atuando ali naquela esfera que é estatal, certo? É olhar a questão das condições de financiamento, os instrumentos, as normas, né? Então, são as condições para que aquela gestão ela seja feita. Então, está no campo da governabilidade. Já a ideia de governança, ela vai se difundir bastante no final do século XX, trazida principalmente, né, pelos atores do campo privado, como é o caso, por exemplo, do Banco Mundial. Então, a ideia de governança, ela vem com uma certa carga, né, desse contexto mais corporativo, tentando trazer o quê? Tentando trazer um olhar para os atores não estatais, ou seja, aqueles atores que não estão diretamente ligados a órgãos de governo, certo? Então, são os grupos sociais, são os setores privados, né? São os movimentos e tantos outros atores e instituições que nós estaremos abordando mais adiante, tá? Então, a definição de governança ela está mais relacionada às condições subjetivas para o exercício desse poder ou dessa autoridade, tá? Está relacionada às relações de articulação, às cooperações que são estabelecidas entre atores estatais e não estatais. Então, a ideia de governança, ela surge no contexto corporativo, no contexto privado, e vem para a esfera da gestão pública, no sentido de dizer o seguinte: a gestão pública ela vai ser mais eficaz a partir do momento que ela incorpora outros atores que não sejam apenas os atores estatais. Então, é nessa direção aí que emerge o contexto, o conceito, né, ou a noção de governança. E aí, essas três ideias aí eu trouxe a partir desses dois autores, Gonçalves e Costa.
Então, na questão ambiental, não foi muito diferente, né? A ideia de governança ela foi apropriada, né? Tentando justamente trazer o que a orientação de que é preciso incluir diversos atores, né? Diversas representações para se buscar soluções ou desenvolver determinadas políticas, ações, enfim. Então, no campo da questão climática, por exemplo, é muito comum o conceito de governança climática multinível, tá? A mesma coisa quando a gente também fala da questão da água, se fala em governança multinível, multiescalar. Multinível está relacionado a quê, gente? A vários níveis, certo? Níveis de ação, níveis de tomada de decisão, tá? Então, ó, segundo a definição da Unicef, essa governança multinível ela é um processo contínuo de discussões e negociações envolvendo um grupo diverso de atores da esfera nacional, como o caso dos governos nacionais, os governos locais, organismos internacionais, o setor privado, as organizações não governamentais e outros atores sociais. O objetivo da governança multinível é promover oportunidades e ações imediatas para enfrentar as mudanças climáticas. E esses processos de decisão, né, e discussão, eles podem ser formais ou informais, flexíveis e adaptáveis, e ocorrem em vários níveis: local, nacional, regional ou internacional, né? Então, ainda aí essa ideia de multinível. Então, por exemplo, essa representação aqui que eu trouxe desse artigo, ela traz para a gente, ó, esse cubo representando, né? Então, por exemplo, nessa aresta de cá, eu tenho os níveis. Então, tem o nível, o superior, né, o global, abaixo tem o nível continental, depois o nível nacional, nível regional, então vai decrescendo até o nível mais local, né, das relações. Aqui na frente eu tenho os setores, certo? Então tem uma sociedade civil, tem um governo, tem uma iniciativa privada, e aqui do outro lado, por exemplo, eu vou ter outros setores ainda, como indústria, energia, transporte, construção, agricultura e turismo, remetendo justamente ao que, gente? A diversidade de temas, né, que estão presentes nas pautas aí da administração pública. Então, a governança multinível significa o quê? Significa você articular esse conjunto de atores, né, dos diferentes temas, das diferentes pastas da administração pública, nos seus diferentes níveis, para aí construir, né, um regime, um caminho, né, para então se atingir um objetivo que seja comum, como é o caso, por exemplo, do combate à ação climática, né, que é o tema aí do nosso curso. Então, por exemplo, quando foi desenvolvido esse conceito, quando foi difundido, na verdade, esse conceito de governança, né, o Banco Mundial se apoiou em alguns princípios, né, que foram colocados, por exemplo, como o princípio da boa governança. Então, por exemplo, para uma determinada governança ela ser boa, né, para ela surtir efeito, ela precisa estar apoiada em alguns princípios, como é o caso da equidade, da legitimidade, da responsabilidade, da eficiência, da transparência e da accountability, certo? Então, são esses princípios que respaldam aí o que nós entendemos como boa governança. Então, um processo de governança que seja apropriado, ele precisa estar embasado aí em alguns princípios. Então, esses princípios surgiram, mais uma vez, relembrando, né, no contexto corporativo, contexto privado, mas muitas políticas, né, públicas, incluindo as de meio ambiente, também se apropriaram dele. Até porque, dentro do financiamento de muitos projetos, né, o Banco Mundial ele acaba meio que indicando, orientando a adoção desses princípios. Então, para que os países consigam financiamento, eles precisam seguir, né, essa cartilha, esses princípios que correspondem à chamada boa governança. Então, por exemplo, a gente se depara com essa imagem aqui, certo? Eu acho que foi uma imagem que circulou bastante na mídia esse ano, né, Rio Grande do Sul, e observamos uma realidade que se deu em um contexto específico de um estado, mas que quando a gente para pensar nas causas, né, quais foram os fatores que levaram à ocorrência desse fenômeno, na verdade, desse desastre, né, a gente observa que os efeitos foram locais, né? Mas a origem, né, desse processo que culminou, né, dessa tragédia, ela
é de uma escala que extrapola os limites geográficos daquele estado, né? Então, falar de governança multinível significa você justamente reconhecer o seguinte, que tanto a origem, né, como os efeitos dessas mudanças, eles ultrapassam as fronteiras, né, as divisas, no caso. Então, buscar uma solução, buscar medidas, né, para reverter ou prevenir determinados quadros de desastre, como é o caso do Rio Grande do Sul, que nós estamos ilustrando, né, nessa apresentação, significa justamente reconhecer os atores, né, atores de instituições de outras regiões, de outros estados, né, cujas emissões, né, por exemplo, de gases de efeito estufa, possam estar contribuindo, né, para que esses fenômenos aconteçam, né, de forma mais intensa. Né? Então, dentro da discussão da governança multinível ainda, a Unicef ela pontua para nós alguns benefícios desse processo. O primeiro deles é a coerência entre planos e políticas, né? Que, na verdade, ao mesmo tempo que é um benefício, é um desafio, né? Dado o seguinte aspecto, né? Se a gente, por exemplo, for analisar em outras políticas públicas, como o caso, por exemplo, da política de recursos hídricos, que eu sempre aqui vou, vez ou outra, falar, a gente observa muitas vezes que os planos, eles não conversam, eles não dialogam. Então, por exemplo, a temporalidade de execução de um plano nacional é diferente do estadual, é diferente do plano da bacia hidrográfica, né? Às vezes as metas também elas acabam não se aproximando muito. Então, na verdade, quando se tem uma estrutura de uma governança, né, a gente acaba conseguindo promover uma proximidade, né, desses planos, de tal forma que eles tenham uma coerência, né? Então, esse é um benefício, por exemplo, quando se fala na questão da governança climática. Então, se você tem um plano nacional, né, de mudança climática, no caso de combate à mudança climática, é salutar que na esfera do Estado, na esfera do município, os planos eles apontem aí para o mesmo caminho, né? Para que haja essa coerência. Um outro benefício é a colaboração, inovação e aprendizagem entre os atores e autoridades. Então, a partir do momento que atores estatais e não estatais eles conseguem dialogar, conseguem socializar ideias, né? Se tem um processo de colaboração que contribui para inovar, né? Para a aprendizagem social, que é um conceito também chave aí na governança. Então, esse é um outro benefício que os processos de governança multinível eles podem favorecer. Ainda nesse contexto, a integração de conhecimentos, ideias e perspectivas, certo? Então, isso também é um outro benefício que a governança multinível ela traz, né? Então, você, por exemplo, ter no contexto de uma governança nacional, né? Um ator de uma região conversando com um ator de outra, isso aí permite, né, uma possibilidade de troca muito enriquecedora, né, em relação a conhecimentos, as experiências, né, como em determinado estado ele encontrou uma solução para resolver aquele problema, o outro estado também pode adotar, certo? Então, essa integração de conhecimentos é um outro benefício que a governança multinível ela pode trazer. Melhor colaboração, né, por meio de acordo de funções, de responsabilidades e relações, certo? Então, a colaboração é um outro ganho que se tem. Objetivos, mecanismos, soluções e políticas estabelecidos em conjunto, né? Então, toda a construção que se dá a partir de uma perspectiva de governança, ela é uma construção compartilhada, né? E sendo essa construção compartilhada, todos acabam aí, né, sendo corresponsáveis, né, pela condução, pela gestão aí dessas medidas, dessas ações que são decididas coletivamente. E, por fim, ferramentas ou estruturas para a troca de informações, decisões e acompanhamento, né? Então, a parte dessas trocas é possível estabelecer aí vários instrumentos, né, inclusive aí diversos para que se haja, né, esses canais de troca, de interação, e tudo isso facilita, né, o acompanhamento na efetivação das ações que são escolhidas, que são definidas aí dentro de um determinado foco, nesse caso aí, do foco da questão climática. Quando se fala, por exemplo, nos atores e instituições, então, geralmente, na governança climática, nós vamos ter cinco setores, digamos assim. Vamos ter o setor público, o setor privado, os governos locais, a sociedade civil e a academia.
Então, sempre que se falar em setor público, estamos falando naquele setor cujos atores, instituições, órgãos, né, eles estão diretamente relacionados a quê? A tarefa de desenvolver políticas públicas, regulamentações e tomadas de decisão. Então, seriam, por exemplo, no nível global, né, pensar aí os estados, nação, né, que participam da governança. No caso, por exemplo, a nível nacional, olhar um pouco para os ministérios, né, no âmbito estadual, municipal, para as secretarias de governo, enfim, são os órgãos de governo, né, que constituem aí o chamado setor público. Claro, não apenas os órgãos do executivo, né, mas o legislativo também faz parte do setor público. É importante a gente relembrar isso. O setor privado, né, já são aqueles atores, né, que não estão inseridos na administração pública, né, e que eles estão responsáveis o quê? Por desenvolver ciclos de produção ou sistemas de distribuição e comercialização mais sustentáveis, né? E no caso, por exemplo, da governança climática, é um dos setores mais importantes. Por quê? Porque as atividades que muitos deles realizam estão diretamente, por exemplo, ligadas à emissão de gases de efeito estufa. Então, a presença desse setor privado na governança é de extrema importância, tanto no sentido deles avaliarem, né, e repensarem outras formas, né, de minimizar a emissão desses gases de efeito estufa, como também, como a gente vai abordar mais adiante, né, a grande contribuição que a iniciativa privada traz, por exemplo, quando se tem a questão do financiamento climático. Então, a participação do setor privado ela é muito importante, né, para que se atinja aí um processo de governança. Os governos locais, né, então, são responsáveis por tomar decisões que podem ser implementadas localmente, que se encaixam na ação climática, e aí a gente foca especificamente no município, né? Então, tudo que se vive, né, num determinado país ou estado começa no município. Então, é muito importante ter esse olhar, né, para o município. Até porque, por exemplo, a questão climática a gente vai abordar mais adiante, quando se falar em mitigação e adaptação. Muitos dos agravantes são relacionados a medidas, né, a ações que são de responsabilidade municipal, né? Então, a partir do momento que o município ele não tem um olhar, ele não tem uma visão estratégica para os diferentes, né, as diferentes medidas que ele adota, que elas podem ter um reflexo, né, na questão climática, né, isso acaba dificultando um pouco que medidas tomadas na esfera estadual ou federal, né, venham a isso ter um efeito positivo. A sociedade civil, e aí nós estamos falando da sociedade civil organizada, certo? Então, são as organizações sociais, e elas têm um papel importante no sentido de incidir nos processos de tomada de decisão, né? A partir do momento que elas contextualizam as discussões, trazem opiniões, trazem propostas, né? Então, na própria política ambiental, se a gente for ver a história da política ambiental, as organizações tiveram um papel extremamente relevante, né? Então, na questão climática não seria diferente, né? As grandes organizações aí que protagonizam, né, os movimentos, debates. E, por fim, a academia. Então, a academia já é um perfil mais dos especialistas, da comunidade científica, né? E qual é a contribuição desses atores? É fornecer conhecimentos para que decisões sejam tomadas, assim como disponibilizar recursos e espaços para a educação, né? Então, a academia ela tem um papel fundamental no sentido que, no sentido de trazer uma orientação, trazer uma abordagem para que a sociedade ela em si ela desperte, né, para uma consciência de uma nova consciência, né, diante da relação das pessoas com o ambiente e consequentemente aí com os problemas que envolvem a questão climática, ok? Pronto, esse organograma aqui, né, encontrei na internet, ele mostra, dá mais ou menos para a gente essa visualização dessa governança multinível, né, onde aqui no nível horizontal superior nós temos justamente o nível internacional da governança, né, começando pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, falaremos dela mais adiante, certo? Os órgãos internacionais de financiamento, então aqui eu tenho o nível mais amplo, que é o nível internacional. Abaixo, né, tenho aqui os órgãos, né, as instituições, os atores
do nível federal, né? Claro que a cada mudança de governo se revisa, né, se recompõe aí essa estrutura. Então, talvez em algumas caixinhas aí não estejam tão atualizadas, né? Mas aí elas nos dão aí essa referência, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Plano Nacional de Mudança do Clima e a Política Nacional, tá? Abaixo, aqui eu já vou ter o nível horizontal intermediário, onde eu vou ter estados e regiões, certo? Então, eu vou ter aqui iniciativas setoriais e planos setoriais. E aqui no nível horizontal inferior, que é o nível que está mais abaixo, eu vou ter outros atores, certo? Que aí podem estar ou não no nível municipal, né? Depende muito do recorte que nós estejamos adotando aí para analisar essa governança, certo? Bom, então, assim, falar de governança significa o quê? Falar de uma estrutura, né, que se pensa em trazer outros atores, para além daqueles atores que já fazem parte da estrutura governamental, né, de forma que eles possam contribuir, colaborar, né, com propostas, com decisões. E aí muito disso se construiu na história da política ambiental a partir dos chamados regimes internacionais, certo? Então, para essas autoras, Souza e Coraça, os regimes internacionais, eles podem ser definidos como instituições sociais que governam as ações daqueles interessados em atividades específicas, ou também ainda podem ser considerados estruturas dos sistemas de governança internacional, né, para articular esforços dos diferentes atores e instituições com vistas à resolução de problemas globais, como também ainda esses regimes, eles podem ser vistos como sistema de regras ou normas especificadas, né, por meio de um determinado tratado, né? E aí, a partir desse tratado, é que se busca, então, regular as ações desses atores envolvidos, certo? A partir do momento que esses atores, eles são signatários de um tratado, eles passam, então, a ter suas ações ali reguladas, né, para que, então, se possa atingir um objetivo comum. E nesse caso, dos regimes de mudança climática, qual é o grande objetivo? O controle e redução das emissões dos gases de efeito estufa em escala global. Tá? Então, quando se fala em regime internacional, o grande objetivo são controle e redução das emissões dos gases do efeito estufa. E aí, o grande ponto de partida para que nós vejamos esses regimes, entendamos esses regimes, é justamente a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, né? A UNFCCC. Né? Essa convenção, ela foi uma das convenções, né? Foi um dos legados da Conferência ECO 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Em 1992. É um tratado internacional que ele estabeleceu compromissos e obrigações compartilhadas entre países signatários, visando estabilizar o quê? Os níveis de emissões, né, desses gases de efeito estufa. E aí, dentre esses objetivos, o que é que esse tratado ele previu? Elaboração de inventários de emissões, certo? A implementação de programas de mitigação e adaptação, o desenvolvimento e difusão de tecnologias para controle e redução de emissões de gases de efeito estufa, assim como também a educação e conscientização pública acerca das mudanças climáticas, né? Então, essa convenção quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas é o grande referencial que se tem, né, para a governança ambiental, a governança climática global. Né? Então, tudo parte dessa convenção. E aí, no contexto dessa convenção, nós temos as chamadas Conferências das Partes, as conhecidas COPs. Né? As COPs, elas são reuniões que ocorrem anualmente, né, desde 1995, quando aconteceu a primeira COP, com a participação dos estados nacionais, que são as partes. Então, quando se fala em Conferência das Partes, o que são as partes? São os estados nacionais. E aí, essas partes, elas estão organizadas nas COPs em 5 grupos. Lembrando que esses grupos não são grupos de negociação. Tá? Existe o grupo da África, existe o grupo da Ásia, existe o grupo da Europa Central e Oriental, existe o grupo da América Latina e Caribe, e existe o grupo da Europa Ocidental e outros países, como é o caso da Austrália, Canadá, Islândia, Nova Zelândia, Noruega, Suíça e Estados Unidos.
E as COPs, na verdade, elas representam uma culminância. Então, a COP em si, ela não é a negociação. A negociação ela começa desde o início do ano, a partir de diversos canais, né, e veículos de comunicação, né, inclusive virtuais. Então, existem as reuniões virtuais, existem as chamadas pré-COPs, né, que são as pré-conferências, e existem as COPs, né, que geralmente elas ocorrem no próximo final do ano, né, geralmente mês de novembro, como é o caso, por exemplo, da próxima COP que vai acontecer, né, esse ano de 2024. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui acima a foto da primeira COP, que foi a COP que aconteceu em 95, na Alemanha, em Berlim, e a última COP, que aconteceu ano passado, em Dubai, certo? Foi a COP 28. Bom, aqui nós temos um resumo, né, das COPs, né, que aconteceram, né, desde 95 até agora. A gente tem a identificação do local onde aconteceu cada uma delas, certo? Assim como também os encaminhamentos. Então, por exemplo, essa COP, né, a COP2 que aconteceu em Genebra, ela foi muito importante, por quê? Porque foi pela primeira vez, né, que se estabeleceram metas obrigatórias a serem cumpridas, né? Porque, assim, uma coisa é você ter um tratado, né, onde todo mundo, assim, no caso, todos os países, todas as partes, elas decidam voluntariamente participar, mas outra coisa é quando você tem um mecanismo, né, você tem um comando, né, a ser seguido. Nesse caso, por exemplo, são essas metas obrigatórias. Então, essa COP foi a primeira, né, a trazer metas a serem cumpridas, né? Então, anualmente, cada COP acontece justamente com essa finalidade, né, de fazer esse acompanhamento, né, de ver como é que cada parte, cada país está cumprindo, né, com seus compromissos, certo? E outra COP que nós tivemos foi a COP 2000, né, que essa foi nessa COP aí, né, que os Estados Unidos, a COP 6, eles saíram do protocolo, né? Que protocolo foi esse? Protocolo de Kyoto, esqueci de falar dele, certo? Então, o protocolo de Kyoto, a gente vai abordar mais adiante, né? Ele tinha um foco, né? Tinha as regras, né? A serem aí seguidas, mas alguns países, como foi o caso dos Estados Unidos, eles não permaneceram, né? Eles acabaram saindo do regime. Aí mais na frente a gente vai falar um pouco sobre esse protocolo específico, tá? As outras COPs que aconteceram, né? Então, a COP, por exemplo, de Cancún, a COP de Durban, que foi a 17, a COP, por exemplo, de Doha, que aconteceu no Catar, né? Então, por exemplo, nessa COP aqui, foi dada uma prorrogação para o protocolo de Kyoto, né? E aqui são as últimas 3 COPs, né? Não estavam inclusas nesse esqueminha aí, eu acabei trazendo. Foi a COP 27, a COP 28, que foi a última, né? E esse ano nós vamos ter a COP 29 no Azerbaijão. Bom, então, a respeito das políticas e instrumentos de adaptação, nós vamos ter mitigação. A mitigação está relacionada a evitar ou reduzir os possíveis impactos da mudança climática, certo? Então, a ideia da mitigação é justamente trabalhar para que não haja o efeito, a consequência da mudança, enquanto a adaptação, a mudança ela já aconteceu. Então, o objetivo da adaptação é justamente o quê? Reduzir as consequências negativas, né, e aproveitar as oportunidades, certo? Então, como exemplo de mitigação, nós temos aí a redução das emissões, certo? E as energias renováveis. Já no campo da adaptação, nós vamos ter, por exemplo, a gestão de riscos climáticos, certo? E a infraestrutura resiliente. Bom, então, ampliando, né, a nossa compreensão aí acerca desses dois conceitos, a mitigação, por exemplo, ela vai se dar muito a partir, por exemplo, do incentivo a energias renováveis, né, energias de baixo carbono, né? Então, por exemplo, a energia eólica, né, que vem, por exemplo, aqui no Nordeste, tem sido muito utilizada, a energia fotovoltaica também, certo?
alguns processos industriais mais eficientes, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, uma atenção especial, né, para as indústrias, né, no sentido delas repensarem aí, né, o lançamento dos seus efluentes, os transportes ecológicos, então, a questão, por exemplo, da mobilidade urbana, né? Então, a mobilidade urbana também é um setor, né, que precisa ser muito considerado quando se fala em questão de mudança climática. E, por fim, a alimentação sazonal e com menos carne, né? Então, a questão de pensar a mitigação vai muito mais além apenas, né, do que isolar, né, a abordagem para um único setor. É preciso considerar todas as diferentes fontes, né, desses gases, certo? Do efeito estufa. Já no campo da adaptação, a gente vai muito mais para a ideia da resiliência. Então, por exemplo, pensar cidades resilientes, infraestruturas resilientes, no caso, por exemplo, dos impactos na agricultura, pensar em espécies agrícolas, né, que sejam mais resilientes, né, aos efeitos dessas mudanças. A questão, por exemplo, de lidar com a gestão do risco climático, né, pensar, por exemplo, delimitação de faixas de risco costeiro, certo? Então, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, já saíram, por exemplo, estimativas de que algumas cidades, como é o caso de Recife, elas podem, né, futuramente ser inundadas devido ao avanço do mar, certo? A vigilância entomológica, então, não somente entomológica, né, mas a vigilância, acho que considerando também os outros vetores, né, já que é muito comum após alguns contextos de desastres, né, ocasionados, né, ou decorrentes dos eventos climáticos extremos, nós termos a ocorrência de doenças, né, como o caso, por exemplo, da leptospirose, né, que aí está havendo um surto no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então é pensar também nesse controle. E também a criação de barreiras à inundação no espaço urbano, tá? Então, todas as soluções, seja de mitigação, adaptação, elas podem ser físicas, mas também podem ser sociais e institucionais. E aqui nesse meio nós temos o aumento dos espaços verdes urbanos, certo? E por exemplo, essa ideia aqui, ela vai muito na direção das soluções baseadas na natureza, tá? Então, por exemplo, eu trago aqui essa imagem, né? Essa imagem, ela foi de um evento que nós tivemos aqui em Pernambuco em 2022, certo? Foi considerada a maior tragédia ambiental do estado, né? Foi um período aí que a cidade recebeu um volume considerável de chuva, e aí devido todo a esse contexto, né, de falta de preparo, né, falta de preparo estrutural, né, para esses eventos, a gente lida com esse tipo de situação, né, o deslizamento de encostas e toda uma vulnerabilidade social, né, diante aí desses fenômenos, certo? Então, por exemplo, a gente vê que ainda nesse contexto da mitigação e da adaptação, há muito ainda que ser feito, né? Há muito ainda que ser feito, e principalmente por quê? Porque não existe esse preparo, né? Não existe esse preparo, né, em termos de estrutura. Então, às vezes, a postura dos órgãos gestores é muito mais de reação do que prevenção, né? E, assim, isso não é exclusividade nossa, deixando claro, tá? Tivemos aí outras situações, né, nesses últimos anos que vem mostrando isso, tá? Então, um dos pontos que sinalizam a necessidade de um olhar mais de governança e menos de gestão é justamente encontrar encontrar essas saídas, né, para a gente conseguir, para que seja possível, na verdade, né, soluções, de fato. E aqui são as chamadas soluções baseadas na natureza, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, as ameaças, certo? E algumas soluções. Então, por exemplo, quando se tem, no caso, aí analisando de uma forma mais geral, a mudança climática, perda de vidas devido a perda de vidas e ativos devido a incêndios florestais. Então, por exemplo, a solução é pensar um manejo florestal para reduzir o risco de mega incêndios, né? Aqui, por exemplo, abaixo, a questão dos deslizamentos, como eu acabei de ilustrar aqui, né?
proteger e restaurar florestas. Então, existem soluções, certo? Existem soluções. O que falta, muitas vezes, é a questão do financiamento, a questão da colaboração de parcerias, né? Para que, de fato, a sociedade ela também abrace isso como parte da solução para a própria vida, né? Das pessoas. E aí a gente se tem, então, um processo de resolução dos problemas a partir de uma governança. Ok, gente? Então, essa foi a primeira parte, tá? Do curso, certo? Aí, disponibilizo mais uma vez meu e-mail. Então, caso vocês tenham algum questionamento, algum comentário a fazer, podem enviar que eu respondo, tá bom? E espero também que vocês possam conferir os materiais que eu indiquei para que vocês possam aprofundar mais, certo? Esses conceitos que foram aqui abordados, tá certo? Vamos então continuar com a parte 2, certo? Até mais. Só fechar aqui o slide. Até lá. Concluir.